Justiça Federal em Brasília aceita a denúncia e ex-presidentes Lula e Dilma viram réus pelo crime de formação de organização criminosa no chamado quadrilhão do PT. Negada a liminar da Defensoria Pública da União que queria a manutenção dos médicos cubanos no Mais Médicos. No país, 155 casas-abrigo recebem mulheres e filhos vítimas da violência doméstica. E polícia registra diariamente mais de 50 casos de golpes pelo WhatsApp em todo o Brasil. Os golpistas estão de olho no aplicativo, porque é o mais usado para a troca de mensagens. Olá, boa noite. O juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, aceitou denúncia contra os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa noite, Fernanda. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Com essa decisão, eles vão responder pelas acusações do processo que ficou conhecido como quadrilhão do PT, em que são acusados de organização criminosa. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, na época pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os réus foram acusados pelo MPF de praticar vários delitos na administração pública durante os governos Lula e Dilma, somando a 1 bilhão e 400 milhões de reais de desvio dos cofres públicos. O caso começou a tramitar no Supremo Tribunal Federal no ano passado e foi remetido à primeira instância após os acusados deixarem os cargos e perderem a prerrogativa de foro. Na decisão, o magistrado deu prazo de 15 dias para que as alegações das defesas sejam apresentadas. E ainda sobre o ex-presidente Lula, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, de forma monocrática, negou mais um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente. Dessa vez, os advogados recorreram pedindo a absolvição do caso do triplex do Guarujá, em que Lula foi condenado a mais de 12 anos de prisão. Os advogados alegaram que houve uma série de violações no direito de defesa do ex-presidente, mas o ministro do STJ não achou que teve essas violações e negou o pedido. A decisão ainda cabe recurso. Érica. Fernanda, também teve decisão em relação ao programa Mais Médicos, né? É isso mesmo, Érica. O juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14ª Vara Federal em Brasília, negou a liminar pedida pela Defensoria Pública da União, que pedia a permanência dos médicos cubanos no programa Mais Médicos. A DPU alegou que a saída dos médicos cubanos prejudicaria o serviço público, causando grave cenário de desatendimento. O magistrado destacou que a justiça brasileira não pode interferir no governo cubano. Segundo o magistrado, é preciso ponderar que Cuba é um Estado soberano. Logo, seus atos estão à margem de controle pelo Poder Judiciário brasileiro. Por esse motivo, negou a liminar. Érica. Obrigada, Fernanda. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, está na Argentina. Ele foi para o primeiro encontro internacional da Associação de Juízes Federais. O ministro também fez palestra na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. O ministro Dias Toffoli abriu o discurso lembrando todo o momento político vivido pelo Brasil desde as manifestações de 2013, afirmando que os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais com respeito à Constituição e às leis. Ele destacou os 30 anos da Constituição brasileira e disse que o grande desafio que a Carta Magna tem hoje é o de se renovar em aspectos que permitam o crescimento econômico e a responsabilidade social. Com o presidente da Corte Suprema Argentina, o presidente do STF propôs uma parceria na América Latina para a troca de experiências e atuações multilaterais. Manter um contato com a Suprema Corte da Argentina para o judiciário brasileiro é extremamente importante e relevante. Fomos recebidos aqui por 3 dos 5 juízes da Corte Suprema, da Suprema Corte da Argentina, e nós propusemos um contato maior, uma proximidade maior e celebrar um acordo para cooperação em temas jurídicos.
Nós temos o que aprender e também temos o que compartilhar de boas práticas. Nós entendemos que essa aproximação é fundamental. Os sistemas de justiça, tanto brasileiro como o argentino, embora sejam diferentes, hoje precisam conviver com uma aproximação cada vez maior, porque a criminalidade, por exemplo, hoje é transnacional. Os negócios são feitos de maneira globalizada. Então, se os sistemas de justiça não se comunicarem, não se conhecerem, isso dificulta muito o que a gente tem como mais importante, que é a efetividade do nosso sistema de justiça. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, determina que a União forneça medicamentos à população indígena de Paulo Afonso, na Bahia. Para a 5ª turma do TRF1, a União, além de fornecer os medicamentos elencados na portaria que contém a Relação Nacional de Remédios Essenciais à Saúde Indígena, deve cadastrar os índios de Paulo Afonso no Sistema de Informação SIASE, com a consequente distribuição do cartão do SUS a eles. A União alegou no processo que compete ao Poder Executivo implementar normas programáticas. Acrescentou ainda que o governo tem políticas públicas voltadas à atenção da população indígena, sobretudo quanto à assistência médica. Destacou também que a atualização do cadastro em todas as aldeias está sendo providenciada. Os argumentos não convenceram o colegiado. O relator desembargador federal Souza Prudente afirmou ser inadmissível adiar a operacionalização do acesso dos índios ao SUS por ser um serviço essencial, justificando, portanto, a intervenção por parte do Judiciário. A turma também considerou que a simples existência de política pública especial voltada para a atenção à saúde dos indígenas não exime a União de proporcionar o exercício do direito constitucional à saúde integral, gratuita e incondicional. E a Polícia Federal prendeu hoje 2 ex-presidentes do Petros, fundo de pensão da Petrobras, e pediu a prisão temporária do atual dono da empreiteira OAS, César Mata Pires Filho. As prisões são parte de mais uma fase da Lava Jato, deflagrada nessa sexta. No total, foram expedidos 22 mandados de prisão por desvios na construção da sede da Petrobras na Bahia. O prédio, apelidado de Torre Pituba, foi construído com recursos da Petros, com a finalidade de ser alugado pela companhia. O custo estimado do projeto foi de R$ 1,3 bilhão, dos quais pelo menos 68 milhões foram desviados em pagamento de propina, segundo o Ministério Público Federal. Essa é a primeira fase da Lava Jato autorizada pela juíza Gabriela Hatti, que substituiu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Inquilina entra com ação para renovar aluguel de imóvel comercial, mas a ação foi extinta. Mesmo assim, ela foi condenada a pagar vencimentos atrasados. O recurso especial foi interposto no Superior Tribunal de Justiça pela inquilina do imóvel. Ela esperava que o STJ revertesse a condenação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela decisão do TJ do Estado, ela deveria pagar os aluguéis referentes ao período entre o vencimento do contrato e a desocupação do imóvel. Quando o contrato venceu, os proprietários se recusaram a renová-lo e pediram o imóvel de volta. A inquilina não aceitou devolver porque mantinha um comércio no local. Ela ingressou com uma ação renovatória na tentativa de permanecer, mas acabou aceitando sair antes do julgamento do mérito do processo. Como a inquilina desistiu, o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu a ação renovatória. Os donos do imóvel também ingressaram com ação no TJ de São Paulo. Exigiam o despejo por denúncia vazia, alegando que o vencimento do contrato dava esse direito. O Tribunal de Justiça Estadual condenou a comerciante a pagar os aluguéis atrasados. Ao julgar o recurso que ela interpôs no STJ, a 3ª turma acompanhou o voto do relator, ministro Moura Ribeiro, e manteve a decisão da instância de origem. E daqui a pouco, os cuidados com os golpes nos aplicativos de mensagens. A pessoa começou a conversar comigo como se fosse alguém que eu conhecesse. E ela detinha dados de conversas que eu não tinha tido com essa pessoa. O número de golpes pelo WhatsApp aumenta a cada ano e a polícia registra diariamente mais de 50 casos em todo o Brasil. Parecia uma conversa comum com uma amiga no WhatsApp, mas era um golpe. A pessoa começou a conversar comigo como se fosse alguém que eu conhecesse. E ela detinha dados
de conversas que eu não tinha tido com essa pessoa e que me fez acreditar que ela era realmente aquela pessoa com quem eu estava conversando. O juiz do trabalho conta que não imaginava que um dia poderia ser vítima de hackers, mas mesmo assim ativou todas as senhas de segurança do celular e foi isso que fez com que os criminosos não conseguissem acessar dados importantes. Só não aconteceu nenhum tipo de prejuízo porque eu havia ativado uma segurança dupla, que chama verificação de 2 etapas. Então, com isso ativado, o hacker conseguiu pegar o meu aplicativo de mensageria, mas o próprio aplicativo perguntou para ele qual era a senha de 6 dígitos para ter acesso às minhas mensagens. E como ele não dispunha dessa senha, acabou não tendo acesso. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, golpes no WhatsApp estão cada vez mais comuns. Estimativas mostram que pelo menos 50 fraudes são registradas todos os dias no Brasil. Os golpistas estão de olho no aplicativo, porque é o mais usado para a troca de mensagens. Dados do IBGE apontam que 85% dos brasileiros são usuários assíduos da internet. E na hora de repassar dados pessoais de contas bancárias, senhas e documentos, preferem usar o WhatsApp. Por isso, é importante sempre estar com o aplicativo protegido com senhas. A primeira dica que eu dou é em relação à segurança do próprio aparelho. Você pode colocar o PIN, você pode colocar digital para poder desbloquear esse aparelho. Dessa forma, você evita que o seu celular, mesmo sendo roubado, tenha seus dados vazados. Então, isso é extremamente importante. A segunda dica seria ativar o segundo fator de autenticação do próprio WhatsApp, que é uma senha que você coloca para caso mesmo a pessoa consiga acesso ao seu número de telefone, ela precise digitar uma segunda senha para poder acessar suas conversas. Para ativar a verificação em 2 etapas, você precisa, primeiro, acessar as configurações do aplicativo. Depois, na opção Conta, clique em Verificação em 2 etapas. Aí, é só ativar e cadastrar uma senha. E sempre vale lembrar que invadir contas de rede social é crime e a pena pode passar de 2 anos de prisão. A invasão de dispositivo informático é tipificada, ela é possível de ser enquadrada, classificada no caso de uma tentativa ou de uma efetiva sucesso de invasão do seu dispositivo ou do seu aplicativo, mas não somente isso, existem outras atividades que não são tipificadas penalmente. O Tribunal Superior Eleitoral conta com jovens da APA e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais para fazer a limpeza e a restauração de livros e documentos antigos. Um projeto que alia cidadania e desenvolvimento. A concentração é exemplar, nada de desviar os olhos. Todo cuidado é pouco, afinal, os documentos são bem antigos. Papéis importantes que estão sob a responsabilidade do TSE e que preservam parte da história da justiça eleitoral do país. O manuseio exige um ritual: óculos apropriados, máscara no rosto, luvas de borracha, jaleco branco. Alessandro, Auro, Lucas e João Henrique são da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e participam de um projeto de inclusão social que existe no Tribunal Superior Eleitoral desde julho de 2013. Os estudantes, que têm entre 26 e 37 anos, são responsáveis pela restauração de documentos do arquivo do tribunal e também pela limpeza dos livros da biblioteca. A Ravena é a supervisora do trabalho, que começa com a higienização do documento. Depois é retirada a sujeira de ferrugem, geralmente deixada pelos grampos. O próximo passo é fazer a limpeza com um pó de borracha. Na sequência, os rasgados e buracos são consertados. Os meninos foram treinados na UNB, com professoras qualificadas de restauro de higienização e também com apoio do Arquivo Nacional. E neste sentido, eles ficaram lá por pelo menos 2 anos, para conseguir ficar hábeis para fazer esse tipo de trabalho. Documento antigo, que a gente nunca viu na vida, e a gente aprende com esse negócio de política, entrando no assunto. Eles trabalham diariamente com carteira assinada e recebem o próprio salário. Desde o início do projeto, há 5 anos, 5.296 documentos antigos, como esses daqui que eles estão trabalhando agora, foram restaurados. Com relação à higienização dos livros, o trabalho é mais recente, começou em outubro do ano passado. De lá para cá, 367 publicações foram higienizadas.
Quem mais ganhou em todo o projeto foram os meninos. Eles cresceram muito, se tornaram pessoas muito mais independentes, pessoas muito mais felizes, conseguem agora andar sozinhos, fazer coisas de lazer que eles não faziam antes, ajudam a família com o dinheiro que eles ganham. João sabe direitinho disso e destaca o que aprendeu nesses 5 anos como funcionário do TSE. Eu sinto que eu estou fazendo um bem aqui, um dever aqui para o tribunal. Porque poucas pessoas podem fazer esse serviço. A operadora Vivo vai ter que pagar R$200 mil ao município gaúcho por causa de serviço telefônico irregular. A reclamação é dos moradores de Recosta, uma pequena comunidade do município de São Francisco de Paula. Eles compraram um telefone da Vivo que não funcionava onde eles moravam. Um inquérito foi aberto. O Ministério Público entrou com a ação. A Vivo foi condenada a providenciar a ampliação do sinal de telefonia celular na região e a pagar R$200 mil por dano moral coletivo. A empresa recorreu, disse que a responsabilidade pela expansão da rede nas áreas rurais gaúchas é da empresa Oi, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação. Para o tribunal, a Vivo, na hora da venda, deveria ter informado aos compradores que não tinha sinal no endereço informado por eles. E você vai ver no próximo bloco, 155 casas-abrigo acolhem mulher e filhos vítimas de violência doméstica no Brasil. A mulher ela fica nesse espaço reservado até que cesse o perigo com a prisão do agressor. Mulheres vítimas de violência doméstica muitas vezes não têm para onde ir. Uma das alternativas são as casas-abrigos. Nesses locais, ela e os filhos são acolhidos e recebem ajuda de profissionais. 3 anos de relacionamento e de agressões, esta jovem mulher conheceu o marido ainda na adolescência. Quanto mais o tempo passava, mais violento o agressor ficava. Violência física, psicológica. E não demorou muito para as ameaças de morte. Aí ela resolveu ir à delegacia e imediatamente foi encaminhada para uma casa-abrigo. Eu cheguei bastante abalada, muito assustada, com muito medo também, pela vida minha e do meu filho. As casas-abrigo existem no país há 32 anos, mas só foram oficializadas em 2006 com a Lei Maria da Penha. Elas recebem mulheres vítimas da violência doméstica, sobretudo numa situação dramática, ameaçadas de morte pelo companheiro ou pelo marido. As casas-abrigo são mantidas sob sigilo absoluto para evitar qualquer aproximação do agressor. A gerente de uma dessas casas, no Distrito Federal, conta como as mulheres chegam ao local. Chegam lá em iminência de morte, né? E a gente tem todo um trabalho, e aí todos os profissionais, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, o intuito do trabalho é para que ela se sinta melhor, né? Com que ela entenda que ela não é a culpada do que aconteceu com ela. Além das delegacias especializadas, a Justiça também pode encaminhar a vítima para a casa-abrigo. O juiz do Centro Judiciário da Mulher do Distrito Federal diz que sempre que toma esta medida, também determina a prisão do agressor. Quem tem que ficar preso é o agressor. A mulher ela fica nesse espaço reservado até que cesse o perigo com a prisão do agressor, mas logo em seguida ela retoma a vida comum. Hoje existem 155 casas-abrigo no país. As mulheres ficam aqui por um período médio de 90 dias. A casa também oferece uma série de atividades, tanto para a mulher quanto para os filhos. Oficinas pedagógicas para as crianças, oficinas pedagógicas para as mulheres, oficinas que capacitem profissionalmente. A mulher que mostramos no começo dessa reportagem encontrou uma profissão, o artesanato. A princípio foi uma coisa para mim como um tratamento. Lá ali me acalmava, ali eu me dedicava mesmo, me focava no trabalho, no artesanato. E com isso foi criando uma paixão em mim que é uma coisa incrível. Eu não sabia de nada e lá aprendi e sou muito grata por isso.
Famílias carentes da capital paraibana vão ter imóveis regularizados pelo projeto Moradia Legal da Corregedoria Geral de Justiça. Quase 4.000 famílias de agora em diante terão seus imóveis residenciais e de comércio regularizados em João Pessoa e receberão as certidões de registro de propriedade dos prédios. O direito à casa própria foi assegurado com a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Corregedoria Geral de Justiça, o município de João Pessoa, o primeiro e o segundo oficialato de registro de imóveis da capital e a Associação dos Notários e Registradores da Paraíba, ANOREG. Nós somos grandes entusiastas e apoiador dessa regularização fundiária urbana. Nós promovemos assim uma função social à propriedade. Então, este agora vai ser uma faixa de uns 3.600 imóveis. Tudo indica que é entre Zona Sul e Zona Norte. O presidente da ANOREG, Germano Toscano, comentou a importância da responsabilidade social de ações dessa natureza. A ANOREG Brasil, ela tem a RARES, que é a Rede ANOREG de Responsabilidade Social, sempre está presente nesses convênios para mediar, para pedir aos seus colegas, aos seus associados, que contribuam para que o projeto tenha a melhor forma e o melhor desenvolvimento possível. Até aqui, já são 6 convênios firmados por meio da Corregedoria e seus parceiros. O município de João Pessoa e com municípios outros também, o município de Areia, o município de Coremas, o município de Alhandra e de Água Branca. A Água Branca, inclusive, já está para ser entregue, então, as unidades, a titulação desses imóveis no começo de dezembro. A solenidade de assinatura do convênio foi presidida pelo Corregedor-Geral de Justiça, desembargador José Aurélio da Cruz, idealizador do projeto Moradia Legal. Portanto, eu denominei esse projeto de Moradia Legal e é isso aí que nós estamos tentando dar uma conotação social ao projeto. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje é Mariana Xavier. Vamos falar com ela. Boa noite, Mariana. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Bom, a gente começa o giro de hoje com as novidades do jogador de futebol, um crime que envolve o jogador de futebol Daniel Freitas. Os laudos do IML da Polícia do Paraná apontaram a causa da morte do jogador. Foi a facada que ele recebeu no pescoço. Daniel foi encontrado morto em um matagal em São José dos Pinhais no mês passado. A perícia não conseguiu concluir se ele foi mutilado quando ainda estava vivo. Já no Maranhão, a Justiça bloqueou os bens de empresários, advogados e servidores da Receita Federal. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, eles participavam de um esquema criminoso que suspendia débitos fiscais de 2 empresas de engenharia, a Saga e a Dimensão. O valor do bloqueio de bens passa de 11 milhões de reais. E os policiais civis de todo o país fizeram a 3ª fase da Operação Luz na Infância, que apura crimes ligados à pornografia infantil. A Polícia Federal também deflagrou a Operação Atalaia, que investiga os mesmos crimes entre armazenamento, compartilhamento e produção de pornografia infantil. As penas variam aí de 1 a 8 anos de prisão. Nas 2 operações, pelo menos 61 pessoas foram presas em flagrante. Essas operações ocorreram simultaneamente na Argentina também. E a gente fecha o giro de hoje com o aviso de que termina amanhã a inscrição para o 12º encontro do Judiciário, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Alguns temas importantes, como inteligência artificial, desburocratização e formação dos servidores, vão ser discutidos. Os presidentes dos 91 tribunais brasileiros vão aprovar também as metas do Judiciário para 2019. As inscrições ainda podem ser feitas pelo site do Conselho Nacional de Justiça. Bom, a gente fica por aqui. Se você quiser rever outras reportagens do Jornal da Justiça, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada, Mariana. E o Jornal da Justiça, 2ª edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá.